Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no Secov Goiás. Nós vamos começar hoje a terceira temporada, olha que coisa mais chique, a terceira temporada de sucessos, cases de sucesso do mercado imobiliário. A primeira temporada eu sempre me esqueço, mas foi por volta da pandemia, 2021 mais ou menos, 2022, obrigado Dorcas. Depois a gente, 2023, 2024, a gente fez, exatamente, a gente fez a segunda temporada. As duas temporadas já viraram um livro, porque é nosso objetivo é deixar essas histórias registradas não apenas aqui no mundo virtual, mas também no mundo físico, catalogado, tudo certinho. E agora estamos começando a terceira temporada, começando com a Camila Inácio. Olha que legal, a gente está começando a terceira temporada. Nós já falamos com o pai dela, com o Ilésio da Consciente. Agora a Camila vem aqui como já é a segunda geração. E eu falava para ela antes de começar que é muito interessante. Assim, a gente que é do mundo corporativo, a gente sabe a dificuldade que as famílias têm para fazer a transição na empresa. Então eu vou deixar que a Camila mesmo se apresente. E Camila, primeiro, muito obrigado por Eu você que estar aqui com a agradeço. gente. Eu já queria que você falasse assim, eu vou voltar lá, eu vou voltar atrás, mas como que foi essa transição que é tão difícil no mundo corporativo? Muito obrigada, né, em primeiro lugar, pelo convite. É um prazer a gente poder falar e contar, né, um pouquinho da nossa história. E eu nasci no mercado imobiliário, acho que desde criança, né, acho que um pouco é culpa do meu pai, que ele ia buscar a gente na escola e ele sempre corrido, ia para uma reunião, para outra. Então eu vivi nesse mundo de obra, então apaixonei, né, pelo mercado imobiliário e acabei optando por fazer arquitetura e urbanismo. E durante meu curso também eu sempre ia muito em obras, então fazia muito estágio em obra e tive essa afinidade, essa facilidade com obra. E quando eu finalizei, então eu estagiei quase que meu curso inteiro e aí eu pedia, né, muito, aproveitava os contatos do meu pai para tentar sempre entrar numa obra e ter conhecimento. E depois eu fiz pós-graduação também, eu fiz uma especialização em gestão de obras e depois uma pós-graduação em gestão de negócios imobiliários. E montei um escritório de arquitetura, eu tive esse escritório por 10 anos com um sócio, e nesse escritório eu atendia também a Consciente, mas o mercado imobiliário como um todo, e sempre voltado nesse residencial vertical. E aí quando teve toda aquela questão do Nexus, né, naquela transição ali para o WTC, foi quando eu recebi um convite do meu pai de entrar para a empresa para estar assumindo, né, algumas áreas e trabalhar o desenvolvimento desse produto. E é um desafio realmente quando a gente fala nessa sucessão familiar. Então a gente teve uma consultoria do Marcos Borella, que foi fundamental, em que ele nos orientou bastante a primeiro trabalhar o nosso relacionamento, né, a nossa postura. Então Quem deu mais fazer trabalho, você ou seu pai? eu acho que ele. Ele é bem. Pela experiência que ele tem, né, pela vivência, por ser também da área, então ele entende muito do negócio, né? Então isso ajuda muito, mas às vezes a gente tem que mostrar para ele que a gente também já entende, né, alguma coisa, que a gente está ali no processo. E o Borella ajudou muito nessa transição, desde um alinhamento, né, assim, de como quer ser chamado na empresa, é pai ou é Elésio, né, a Camila ou é E filha? como que é chamar da empresa? Pai, ele quis que eu chamasse ele de pai. Ah, ele que escolheu, ele Ele que que. escolheu, cada um fala como que quer ser chamado, É, eu né? também não abro mão da minha filha me chamar de pai. É pai, ué, É tá pai, certo, é, né? Tem orgulho exatamente. de ser pai. E, então isso foi muito bacana e as responsabilidades, né? Então separar que aí lá dentro, por mais que ele me chame de filha, na hora de tratar e não é a filha, né? Então quando ele tiver que chamar atenção, ele tem que chamar atenção, quando ele tiver que dar uma puxada E e vice-versa. vice-versa, né? E da mesma forma eu poder chegar nele também, mesmo sendo o presidente, e falar, ó, não concordo com isso, eu tenho uma sugestão um pouco diferente. E funcionou, tem funcionado, Uhum. né? Então, assim, agradeço muito o Borella. E aí eu entrei na empresa, diferente do que muitas pessoas imaginavam, que era para eu assumir a área de projetos, já que eu tinha toda essa experiência na área de projetos, mas eu acabei pegando o lado de empreendimentos, que é essa definição de produto, toda a Já não tinha concepção. encrenca, né? Garanto que pegou marketing também.
Peguei marketing Aí. também. Esse é um grande desafio, né? Sempre é. E peguei também central de relacionamentos com clientes, personalização e incorporação. Mas eu achei fantástico, porque me deu a visão da cadeia como um todo. Então, eu tenho ali desde a concepção, em que a gente faz a definição do produto, sempre muito pautada, né, em pesquisas, em metodologias, mas eu tenho um feedback lá na ponta. E eu acho que esse é o mais importante, porque ele retroalimenta ali todo o sistema e eu consigo saber se a gente está sendo de fato assertivo ou não. Eu acho que esse é um grande diferencial da Consciente de ter essa leitura também. Vocês são 3 irmãos? Somos 3 irmãos. Vocês são 3 irmãos. O Felipe assim, um motorzinho, né? O cara da sustentabilidade, o cara do meio ambiente, o cara das ações sociais, né? Um cara que não deixa ninguém parado. Eu até falo pro Felipe que ele é meu sócio, porque a gente faz tanta coisa junto, já fez tanta coisa junto, que assim, eu sou sócio do Felipe e vice-versa, o cara que eu amo de paixão. E a sua irmã? Minha irmã é psicóloga. Ela seguiu mais a carreira da minha mãe. Então, ela atua hoje com a minha mãe e acho que trata da gente, né? Precisa. Deixa a gente no eixo. Camila, e você você primeiro teve uma empresa que era sua e depois você pulou para dentro do negócio da família. Isso. Até para falar para as pessoas que querem e que vão passar por esse processo, assim, as suas dúvidas para fazer isso, assim, não, agora a minha vida profissional agora vai ser com a minha família. O que você pensou? Quais foram suas dúvidas e por que você tomou essa decisão? Yuri, para mim foi mais fácil porque eu sempre fui apaixonada, né, por essa área e eu já estava na área, né? Então é diferente, eu acho, de uma pessoa que às vezes quer seguir uma carreira totalmente diferente e a família quer levar para um segmento oposto. Então, nesse caso, para mim foi mais fácil. Qual que era a minha grande dúvida? Como é que fica o relacionamento todo dia, toda hora, e se a gente não ia misturar uma relação com a outra? Até porque tanto eu quanto meu pai somos workaholics, nunca negamos, né? Então a gente já tem aquela cabeça full time, pensando no negócio, e a gente tinha que saber separar isso também, ó. Quando chegar em casa, a gente tem que falar de coisas, né, triviais, falar de filme, falar de vinho, falar de viagem, até para desligar um pouco também, né? E não ficar só nós dois ali falando de negócio o tempo inteiro. E ter essas separações, né? Como às vezes a gente discutir algum assunto no escritório e chegar em casa, encontrar e está tudo bem. Então a gente tinha que separar isso muito bem e esse era o meu maior medo, né? Da gente ter alguma questão no profissional que pudesse abalar o pessoal. Tá, Camila, e o que que você viu da Consciente pulando para dentro que você não via de fora? Isso é difícil, hein? Eu acho que a real paixão das pessoas. Porque, assim, meu pai, ele sempre foi muito apaixonado por tudo que ele faz, pela Consciente. Ele fala da Consciente, assim, como se fosse o primogênito dele, né? A gente vê que ele realmente tem muita paixão e ele tem De certa maneira, é o primogênito. Né? E essa preocupação de perenidade. Para ele não é um negócio, para ele é o sentido da vida dele, né? Então, assim, ele realmente dedica muito. E ver outras pessoas na empresa vestir a camisa com essa força e com essa vivacidade, isso me marcou. Assim, isso eu realmente encantei e dá gosto, né? Da gente trabalhar, de você ver que não é um sonho de uma pessoa, mas é um sonho de várias pessoas. Né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. A gente já contou a história da Consciente, inclusive o Ilésio contou aqui com toda a propriedade, né? Do cara que estava lá antes da Consciente nascer, tudo. Então, já quero dar esse salto no tempo. A Consciente hoje, o que ela faz, o que ela atua, como que é? Hoje a Consciente é um grupo, e a gente até está evidenciando isso. Ela tem a parte da agropecuária, que a gente faz melhoramento de gado genético. Tem a Consciente Construtora Incorporadora, que é essa que a gente conhece, que faz empreendimentos aí. O foco é residencial vertical de luxo, né? Um segmento que a gente está consolidado, foi uma transição natural, que a gente vivenciou. E tem a Consciente Participações, em que a gente tem alguns parceiros, em que a Consciente atua também, pode estar atuando simplesmente como um parceiro estratégico,
ou também está entrando um pouco mais e trazendo já o DNA da Consciente, construtora, incorporadora, em que a gente vai agregando. Então, a gente tem já alguns empreendimentos, a gente lançou um primeiro agora, que foi o Quintas do Cerrado, em parceria com a ABL, e a gente tem vários outros terrenos, regiões aí de VGVs bem expressivos, em que a Consciente tem um percentual e tem essa intenção de estar atuando. A questão das parcerias é uma questão que é meio inerente ao mercado imobiliário, né? Estou me lembrando da entrevista que a gente fez com o Paulo Roberto da Costa, que é o Paulinho da Tropical, e ele fala isso, a gente no mercado imobiliário, a gente faz muita parceria, porque são coisas muito grandes, né? Você não dá conta de fazer sozinho tudo. E o Paulinho até me falava, tem parcerias que a gente faz, lembrando a história da construção do Eldorado, que a gente nem assinou papel, a gente faz assim pela confiança. Isso. E seu pai trouxe esse DNA, né? Sim. O Paulinho mesmo é parceiro nosso. Exato, e a Tropical é isso mesmo. É. Nós temos um empreendimento, que é o Jacarandá, que a Consciente tem 10% desse empreendimento, que ele vai ser a gente fala que é um bairro planejado, mas na verdade é uma cidade planejada. Então é uma área bem extensa e é projeto de 20 anos. Né? Então, assim, 20 anos tem que ter boas parcerias. Né? Senão, exatamente. Não acontece. Muita saúde também, ainda bem que o Elias fez a transição. E tem vida longa ali também. Fez a transição. Outra coisa que eu acho muito interessante, Camila, é o seguinte, essa preocupação que a Consciente traz no seu DNA, queria que você falasse isso, e tem o Felipe, seu irmão, que fala muito bem sobre isso, que é a preocupação social. E eu vou dar um exemplo, a gente vai falar no WTC, que é o World Trade Center, agora mesmo, mas uma conversa recente que eu tive com o Ilésio, e que isso que eu vou contar é recorrente do seu pai, é recorrente na empresa, é a maneira de fazer as coisas. A Consciente fez, para esse prédio, para o World Trade Center, ele fez uma via a mais, né? Ali na rua 87? Não, na Avenida D. Exato, Avenida D. E, assim, porque falava, porque vai acabar com o trânsito, o impacto aqui vai ser muito bom, enfim. Quem acompanhou o mercado imobiliário sabe que não foi fácil, depois a Camila fala sobre isso. Então, assim, o Ilésio conta isso, tem uma via lá mais. Você viu que a Avenida D agora, quando chega lá, está mais alargada, tudo. Essa preocupação está nas outras obras também da Consciente. Eu queria que você falasse desse DNA, que é o nome, né? É Consciente. A Consciente, eu falo que ela teve sempre 2 pontos que são muito marcados pelas pessoas que tocam. Primeiro é a qualidade construtiva, que é o meu pai, já engenheiro de formação, e veio para dar certo, né? Ele saiu do campo, então não tinha como dar errado, ele tinha que dar certo. Então ele sempre teve muito cuidado com tudo que ele fazia. E até hoje, assim, se a gente identifica algo que está errado ou que pode ser melhorado, não importa o estágio da obra. Ele fala que é obrigação nossa arrumar, era obrigação nossa ter visto. Se a gente não viu, então é obrigação nossa agora corrigir. E isso traz para a gente tem um dado que é muito relevante, a gente até assustou quando a gente levantou o número, mas nós temos um índice de recompra de 43,5%. Então, assim, que é aquele cliente que confia, ele já comprou 5, 6 vezes, né? Ele comprou, já mudou, depois ele compra para um filho, compra para outro filho. Então, essa qualidade foi muito intrínseca do meu pai e carregou. Isso é o DNA hoje da empresa, né? Acho que sempre foi e sempre vai ser. E esse lado social, ele veio muito do meu irmão, porque também é genuíno dele. Ele sempre teve uma preocupação com as pessoas, em querer ajudar as pessoas, isso é dele. E aí ele via nosso depósito, que a gente tinha um depósito lá no Urias, e ele via aquele tanto de peça indo para o depósito, que era resto de obra, resto de canteiro. E aí ele começava a especular, mas por que isso está parado aqui? De quem que é isso aqui? Eu não posso dar isso aqui, não posso doar, não posso isso. E meu pai falou, Felipe, organiza e me faz uma lista, visita os lugares, vê o que precisa ser feito. E se você fizer, eu deixo você doar. E ele fez direitinho, fez toda uma lista, entrou em contato, visitou e a gente doou tudo que estava parado lá no estoque. E aí começou a área social da empresa. E até hoje o Felipe ele participa, né, de várias instituições também, cuidando dessa área. E isso é muito nato. E a gente conseguiu em 2024, que era um sonho dele, a gente criou o Instituto Consciente, porque ele tem projetos fantásticos. O meu favorito é a escolinha na obra,
porque assim, a gente consegue pegar uma pessoa ali que jamais teria condição, porque imagina, a pessoa sai de madrugada de casa, aí trabalha o dia inteiro, muitas vezes na volta para casa ele já gasta parte do salário, e aí chega em casa, é uma confusão particular de cada um. Então, como a gente exigir que essa pessoa consiga sair dali, né, buscar um aprimoramento, buscar uma formação, e ele leva hoje com parcerias que ele tem essa formação para a obra. Então, a pessoa na própria obra, ela já toma banho, ganha um kit, estuda, e a gente consegue desenvolver, fazer desde uma alfabetização até uma formação profissional. E às vezes a pessoa até triplica o salário, quadriplica o salário num prazo muito curto. E aí teve um ano, inclusive, que o Felipe conseguiu o reitor da Católica para fazer a entrega do diploma, e eles de beca, de tudo. Então a família vai, assiste. Então, assim, é um programa muito bonito. E a gente tinha muita solicitação de outras obras, outras empresas que batiam lá na porta e queriam fazer parte, por exemplo, da escolinha. E a gente falava, como que nós vamos atender? Porque é um custo que sai da empresa. Né? Por mais que a gente tenha as parcerias, a parceria consegue para a gente quase que num preço de custo e tudo, mas a gente paga a apostila, a gente paga o uniforme. E a ideia do Instituto era que a gente conseguisse ampliar isso também para outras pessoas, porque a gente já amplia para a família do nosso colaborador. Toda vez que a gente faz uma ação, seja uma vacinação, o projeto Novo Olhar, que a Consciente faz o exame e custeia 50% do óculos, ele também estende para toda a família do colaborador. Então, o Instituto é um projeto que a gente tem muito orgulho, e já começou forte. Felipe, ele não é fraco, não. Não. Tem várias parcerias aí, Felipe, já quando quer uma coisa, sai de perto, Sai né? de perto. Ele te liga 50 vezes, ele fala, ó, já fez, e aí, como é que é? Tá pronto, me entrega. Cobra prazo, né? Que cara bacana para cobrar prazo. Mas, enfim, Felipe é do meu coração. Enfim, ele do coração de todos nós. Camila, agora vamos falar do WTC, mas antes um pouquinho de história. Goiânia, aí nos anos 90, nos anos 2000, até aí não tinha McDonald's. E aí o primeiro McDonald's que teve em Goiânia foi ali na 85, ali logo depois da Praça do Ratinho, para quem está subindo ali do lado direito. Isso. McDonald's depois não teve mais, espalhou tudo, a área foi adquirida para fazer um grande empreendimento lá. Esse empreendimento ganhou o primeiro nome de Nexus. Isso. Foi? E como ali é uma área, não tinha nenhum viaduto lá, tinha? Não tinha nada. Viaduto, era um cruzamento. Era só um cruzamento, Isso. E aí foi um empreendimento muito questionado no início por causa da sua grandeza, né? Porque o Brasil não é para principiantes. Você quer fazer uma coisa bonita, melhor do que os outros, bacana, um marco para a cidade, tem um problema aí, peraí, vamos pensar direito. Então, assim... E aí, pela grandiosidade do projeto, ele foi questionado em várias esferas e deu muita dor de cabeça para a Consciente. Hoje, esse empreendimento é o WTC, que é o World Trade Center, e que tem incorporado, embarcado nele, como ela falou, a tecnologia de ponta, estacionamento, um centro de convenções maravilhoso, que vai virar, daqui 2 anos, o centro de convenções é referência no Centro-Oeste. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre o momento que você pegou o World Trade Center, o WTC, o que ele é hoje e o que são as expectativas. Lembrando que, eu não paro de falar, lembrando que o WTC vai ser a sede esse ano do ECON, que é o Encontro de Condomínios, que acontece em maio. Pode falar que a entrevistada é você, não sou eu. Mas vamos lá. Na verdade, o Nexus, ele foi até muito bem aceito, e quando a gente lançou, que a gente fez todas as pesquisas, inclusive as pesquisas com as empresas consolidadas do mercado, que era indicação até do próprio pessoal do mercado, e foi muito bem vendido. O lançamento, quando a gente lançou em 2015, foi sucesso. No lançamento, acho que nos 3 primeiros meses, a gente já tinha vendido uns 70%. E a gente sabe, Yuri, na verdade foi muito ciúmes, né? Então começou muita especulação ali a respeito do WTC e o questionamento todo foi acerca de uma pesquisa de vizinhança que tinha assinatura de mesmo punho. Só que pesquisa de vizinhança nem precisa ter assinatura.
Então, assim, a gente tinha feito também muito a mais do que era a exigência. Então, mesmo se a gente excluísse as que tinham assinatura de mesmo punho, que não tinha relevância nenhuma para a pesquisa, ainda assim ela era positiva. Só que a Justiça Brasileira, né, levamos quase 3 anos para comprovar que nunca houve nada, e graças a Deus a gente conseguiu manter grande parte dos nossos clientes, que era a nossa preocupação, era o que era imagem. Né? A Consciente sempre foi muito pautada e respeitada por ser uma empresa séria, por ser uma empresa idônea, e a gente tinha muito receio disso abalar a nossa imagem. Então a gente foi muito transparente com todos os clientes, entramos em contato com todos eles, abrimos e falou, olha aqui, ó, tem toda a documentação, tá tudo certinho, o que eles estão questionando não faz sentido algum, mas é justiça, é moroso, então a gente vai, né, vamos seguir. Quem quiser destratar, a gente destrata conforme a lei, devolve tudo, corrigido certinho. Alguns optaram por destratar, mas graças a Deus, grande parte, pela nossa surpresa, ficou com a gente, acreditou. E até por essa responsabilidade, né? Nos que acreditaram, a gente falava, então agora a gente tem que tocar. Camila, assim, puramente falando em termos de comunicação, a narrativa brasileira contra o empreendedor, ela é muito forte, até por essa coisa cultural, a deficiência nossa, né? Então, assim, o empreendedor, o vencedor, o empresário é sempre o primeiro vilão, né? Exato. Quando, na verdade, é o contrário. É um promotor, né? Exatamente. Exatamente. Desculpa, te interrompi mais uma vez. Não, mas tranquilo. Acho que bem pontuado isso que você colocou. E nesse momento até agradecer também nosso parceiro, porque o nosso parceiro, ele foi fiel a gente até o fim. Ele em momento nenhum, duvidou ou questionou. E ele seguiu firme do nosso lado, apoiando. Então, isso para a gente foi muito importante, porque a gente tinha também um apoio financeiro, que ele foi um grande apoio financeiro. E a gente falou, não, então nós vamos tocar. É o Júnior Friboi. Que é o Júnior. Pois é, aí entrou a questão da política também, né? Na época ele exatamente. candidatou, Quer dizer, então... foi, assim, o início, eu vi tudo, foi a tempestade perfeita. Foi. Né? A tempestade. E hoje está lá o prédio. Tá lá hoje. E assim, hoje, o Júnior mesmo, um dia ele ainda brincou, ele falou assim, graças a Deus, né? Hoje a gente pode falar que aconteceu isso tudo, porque a gente fez um projeto melhor ainda. Porque assim, nada se passaram 3 anos, e aí como é de responsabilidade nossa, a gente falou, 3 anos, um projeto parado, ele tá velho no tempo. Então nós fizemos mais pesquisas à época, vamos identificar como é que está o mercado hoje, o que é o desejo, né? O que é o produto. E aí foi quando eu entrei, fui chamada para entrar na empresa, porque a gente tinha que alterar o projeto, e aí a gente tinha vários desafios. O primeiro era seguir a pesquisa, que a gente tinha que mexer um pouquinho ali, reduzir algumas lajes corporativas, e foi quando veio a ideia de fazer o residencial. E o residencial, pela cultura de Goiânia, ele tinha que ser totalmente independente do complexo. Ele acessa o complexo, mas ele tem que ter vida independente. Então, isso para um projeto de uso misto é um desafio, né? Porque apesar do terreno ser grande, a gente Ainda bem que você é arquiteto. Ainda bem que eu sou arquiteto. Foi na hora que eu juntei tudo que eu tinha, né, que eu tinha aprendido. E eu tinha que chegar num número, que era de uma relação que financeiramente a gente tinha feito uma viabilidade, e eu só tinha esse número final, que era uma proporção boa. Então, eu tinha que fazer de trás para frente. Daquela proporção, isso virar espaço, virar projeto. E eu lembro que era assim, era muitos dias debruçado numa sala e rodando viabilidade, testando a planta e rodando e testando, até que um dia fechou, eu falei, nossa, fechou. Aí eu sentei, parei, meu pai, falei, para agora que cheguei no número. E aí apresentei para ele, olha assim, composição, eu acho que dá um Isso sem prejudicar quem já tinha comprado, né? Esse que é o negócio. E mantendo o que a gente já tinha, as características do que a gente já tinha vendido, sempre com a premissa de que o que a gente fosse mudar tinha que ser melhor. E aí foi quando a gente chegou nessa relação, a gente falou, ó, fica muito melhor, porque nisso foram surgindo questões, por exemplo, até de tendência mesmo. A gente tinha 7 pavimentos de garagem, e a gente começou a ver uma pesquisa que estava reduzindo o número de carteira. Falou, vamos ficar com, o que a gente vai fazer com o estacionamento ocioso? Então, assim, vamos recalcular, vamos rever shopping. A gente tinha um shopping lá era 30 mil metros, acho que dava 11 mil de ABL, que era mais ou menos o tamanho do Bougainville. E já tinha, né, feito outros shoppings dentro, a gente já tinha pesquisas de shopping também. A gente tinha pesquisa de shopping, de hotel, de comercial, de residencial. Mas a gente falou, a gente precisava dosar e vamos
dar um uso, vamos gourmetizar, deixar um shopping mais gourmet, que era uma tendência que a gente vê que o flamboyant ia muito para aquela região, mas que para cá não tinha. Né? Então, assim, foram vários estudos. Não tinha, não tem. Né? A gente está colocando agora com o WTC. E aí foi quando a gente chegou nesse item que a gente falou, não, aqui agora a gente entende que está um número bacana, que vai ser melhor, inclusive, para quem adquiriu em questão de investimento, vai ter um retorno maior. E aí foi quando a gente começou a ir atrás de algumas parcerias. E isso nos animou muito, porque toda parceria que a gente ia, que a gente mostrava o projeto, que a gente mostrava os números nas pesquisas, eles ficavam loucos para entrar. E a gente falou, opa, então, sinal de que é um bom produto, sinal de que a gente está no caminho certo. Então, isso também nos deu muita força para acreditar que a gente estava no caminho certo. E foi quando eu conheci, na época até pelo Luciano, o WTC, que ele era que estava à frente do WTC de São Paulo, e ele me colocou em contato e tudo, e o WTC ficou muito interessado em ter a marca deles associado, enxergaram que Goiânia é um polo de desenvolvimento, a localização era perfeita, o produto era perfeito, e aí foi quando eu introduzi, né, falei, não, então agora é a hora dos presidentes, né, eu coloquei meu pai e o Júnior em contato lá com eles, e deu muito certo, né, e é o WTC que a gente tem hoje. E graças a Deus, hoje a gente vê que ele é um produto muito bem equilibrado, que já tem dado retorno e que a gente acredita que ele agora funcionando mesmo full, vai ser um investimento que em Goiânia não tem. É verdade. Tem alguns amigos que compraram lá atrás, a oportunidade que eu perdi, que seu pai me deu, mas eu perdi, e que realmente a valorização assim, foi fantástica. Assim. A gente pode falar em mais de 10 vezes? Ou estou exagerando? Acho que 10 ainda não, vai chegar. Pois é. Mas é por aí mesmo, eu acompanhei, é por aí. Mas 3, 4 vezes já foi fácil. Pois é. Mas, enfim, e para a gente terminar, Camila, qual que é o futuro da Consciente? Yuri, a gente tem com investido... você no comando. Seu pai vai aposentar? Tô vai brincando. não. A Inês não aposenta nunca. Aposenta nunca. Esquece. É mais fácil eu aposentar primeiro que ele. Mas a Consciente, assim, a gente tem consolidado realmente nesse segmento do luxo, do alto padrão, que foi um espaço que a gente viu que tinha realmente tinha um espaço, né? O goiano, ele é muito exigente. As pessoas às vezes enganam com a gente que a gente tem um pezinho muito no agro, mas na verdade é aquele agro que ele tem muita capacidade, que ele é muito viajado, que ele entende das coisas, tem muito bom gosto e tem uma exigência grande. E encaixa muito com essa qualidade e a vontade que a gente tem de fazer o melhor. Né? Porque essa é uma dificuldade que eu acho que a gente teria se fosse em outro segmento. Meu pai mesmo falou isso uma vez para mim e me marcou, que ele falou, olha, numa época que o mercado todo foi enxugando, fazer aqueles quartos assim, que quase que era a cama, a porta abrindo e todo mundo foi para esse segmento e falou, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo... imaginar uma pessoa morando tão apertado assim. Então, eu acho que tem como a gente reduzir, às vezes, um custo, alguma situação, mas a qualidade ele não abria mão. E a qualidade é a premissa para se falar em alto padrão, falar em luxo. Então, acho que a gente vai continuar firme nesse segmento e ampliando um pouco agora a atuação da Consciente com a Consciente Participações. Então, a gente tem bastante... terrenos aí, a gente tem uma área no Corumbá 4 ali também que é grande, uma parceria com a BL, tem o próprio Jacarandá, que é esse com o Paulinho, que também vai ser um bairro planejado, e que a gente quer trazer um pouquinho desse DNA nosso também e fazer coisas aí bem interessantes. Muito bem, gente, a gente conversou com a Camila Inácio, diretora de empreendimentos da Consciente Construtora. Camila, muito obrigado pelas suas histórias, parabéns para a Consciente, parabéns pro Ilésio, parabéns para o Felipe. Felipe é um pouquinho fora da curva. E muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Yuri. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.